Eu nunca vou esquecer daquela ligação. Estava sentado no sofá, com o celular na mão, quando a tela acendeu e apareceu o nome do meu pai. Atendi sorrindo, porque fazia semanas que a gente não se falava, mas a primeira frase dele me deixou gelado. Filho, não venha me ver, já é tarde demais. Fiquei sem entender. Perguntei o que tinha acontecido, se ele estava bem, se precisava de alguma coisa, mas o tom da voz dele era diferente, carregado de uma estranha mistura de tristeza e alívio. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para continuar, e disse: promete que não vai vir aqui, promete agora. Eu senti meu coração disparar. Era meu pai falando comigo daquele jeito, quase implorando. Tentei insistir, mas ele foi firme. Repetiu a frase 2 vezes, cada palavra mais pesada que a anterior. Não venha, Leonardo, tá tudo acabado. As mãos começaram a suar. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que ele estava doente? Será que ia fazer alguma besteira? Perguntei se ele estava sozinho. E aí veio o silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir a minha própria respiração acelerada. Então ele sussurrou: eu não posso explicar agora, mas por favor, confie em mim desta vez. Confie em mim. Aquilo ficou ecoando dentro da minha cabeça. Como eu poderia confiar se nem sabia o que estava acontecendo? Perguntei onde ele estava, se estava em casa. Ele hesitou e depois disse: não, e também não vou voltar. Não procura por mim. Foi nesse momento que algo quebrou dentro de mim. Meu pai sempre foi um homem forte, um homem que nunca pedia nada para ninguém. Ouvir ele implorando para eu não procurá-lo era como um soco no estômago. E foi pior quando percebi a respiração dele acelerando do outro lado da linha, como se estivesse com medo, medo de algo ou de alguém. Perguntei se alguém estava com ele, ele não respondeu. Perguntei se estava em perigo, ele só disse: filho, lembra quando eu disse que segredos destroem famílias? Esse dia chegou, e eu não quero que você seja destruído também. Meu corpo inteiro arrepiou. Segredos? Que segredos eram esses? Por que justo agora? Eu tentei insistir, mas a ligação caiu. Tentei ligar de volta e ele não atendeu mais. Corri até o computador. Abri as redes sociais dele, o histórico de mensagens, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Nada. Tudo apagado. Então peguei as chaves do carro e decidi fazer o que ele me pediu para não fazer: ir até a casa dele. Quando cheguei, encontrei a porta entreaberta. Meu coração quase saiu pela boca. Empurrei devagar e senti um silêncio estranho. Entrei chamando por ele e a casa estava exatamente como sempre, exceto por uma coisa. Sobre a mesa da cozinha havia um envelope com meu nome escrito à mão. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia uma carta curta, apenas uma frase: se você está lendo isso, já é tarde demais. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o envelope. Li e reli aquela frase pelo menos 10 vezes. Se você está lendo isso, já é tarde demais. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar pelo peito. Tarde demais para quê? Para quem? Olhei em volta, tentando encontrar qualquer outra pista. Tudo parecia normal, mas havia uma estranha sensação no ar, como se alguém tivesse acabado de sair dali. A xícara de café na mesa ainda estava morna. Ele esteve aqui, mas há quanto tempo? No envelope, além da carta, havia uma chave pequena, antiga, de ferro escuro e um papel com uma única palavra: porão. Porão? Mas eu sempre soube que a casa do meu pai não tinha porão. Pelo menos era o que eu acreditava. Subi e desci a casa inteira, até que notei algo que nunca tinha reparado. Um tapete pesado na sala, um pouco fora do lugar. Arrastei o tapete e encontrei uma pequena porta no chão, quase invisível. Meu corpo gelou. Era isso, o porão. Coloquei a chave na fechadura, ela girou com um estalo seco. A cada segundo, minha mente gritava para eu parar, para sair dali, mas algo maior me empurrava adiante.
Levantei a tampa e um cheiro forte, de mofo misturado com algo que não conseguira identificar, invadiu o ar. Peguei uma lanterna e liguei. A luz mal conseguia cortar a escuridão. Desci os primeiros degraus, que rangiam sobre meus pés. O frio aumentava a cada passo. E então vi um corredor estreito, com paredes de pedra, e no final, uma porta de madeira fechada. A porta estava trancada por dentro, mas pelas frestas saiu uma luz fraca, amarelada, como de uma lâmpada antiga. Chamei pelo meu pai. Nenhuma resposta. Dei um chute na porta, depois outro. Na terceira tentativa, ela se abriu com um estrondo. Entrei e fui como mergulhar em outro mundo. A sala era pequena, mas cheia de coisas que não faziam sentido. Pastas, caixas de metal, fotografias antigas espalhadas pelo chão e no centro, uma mesa, com documentos e recortes de jornal. Me aproximei e comecei a ler. Eram notícias sobre desaparecimentos, nomes que eu conhecia, vizinhos, conhecidos da família, gente que sumiu anos atrás. E em algumas fotos, lá estava meu pai, mais jovem, ao lado dessas pessoas. Meu coração quase parou quando encontrei um caderno. A capa estava gasta, com marcas do tempo. Abri na primeira página e as palavras escritas me gelaram até a alma. Tudo começou com a primeira morte. Meu estômago se revirou. Continuei folheando. Cada página era pior que a anterior. Eram relatos, detalhes, horários, datas, algumas fotos antigas, como se meu pai estivesse anotando tudo, mas não como alguém que investiga, e sim como alguém que participou. Meus olhos pararam em uma foto que caiu do meio do caderno. Era eu criança, sentado no colo dele, sorrindo. Atrás da foto, uma frase escrita à mão: "Ele nunca pode saber." Nesse momento, ouvi um barulho atrás de mim, um som seco, como um pé arrastando no chão. Virei rápido, mas não havia ninguém. A luz da lâmpada começou a piscar, e eu senti que não estava sozinho. O ar parecia mais denso, mais pesado. E então, meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do meu pai. Só 4 palavras. "Por que você veio?" Meu sangue gelou. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Olhei para a porta. Ela estava fechada, mas eu não tinha fechado. Juro que não tinha. Respirei fundo e digitei: "Onde você está?" Enviei. Esperei. Nada. E então, a lâmpada apagou. Fiquei no escuro total. Ouvi passos, lentos e arrastados, vindo na minha direção. Eu gritei: "Pai, é você?" Então uma voz baixinha, quase um sussurro, respondeu: "Eu avisei, Leonardo, já é tarde demais." Meu coração disparou. O sussurro ecoou pelo porão, cada palavra cortando o ar como uma lâmina. A voz era do meu pai, mas havia algo estranho nela, algo frio, distante. Eu não conseguia vê-lo, apenas sentia a presença, cada vez mais próxima. Tentei acender a lanterna, mas não consegui. Não tinha luz, como se a bateria tivesse sumido em um segundo. No escuro, meus sentidos se aguçaram. O som dos passos, lentos e arrastados, preenchia tudo. Eu estava paralisado, com a respiração curta, o suor escorrendo pelo rosto. "Pai!" Minha voz saiu trêmula. "O que está acontecendo?" A resposta veio carregada de dor, mas também com algo que me gelou. "Você não devia ter vindo, Leonardo. Eu fiz de tudo para te proteger. Agora, não posso mais." Senti algo tocar meu ombro. Um arrepio atravessou minha espinha. Girei o corpo no escuro e esbarrei em algo frio, metálico. Era a mesa. Me apoiei, tentando encontrar uma saída. E então, um clarão. A luz voltou, mas não era elétrica. Eram velas. Uma dúzia delas, acesas, formando um círculo no chão.
No centro, uma caixa de madeira, fechada por correntes. E atrás da caixa estava ele, meu pai. Mas não como eu o lembrava. Seu rosto estava abatido, os olhos fundos, cheios de lágrimas. Nas mãos, ele segurava algo que fez meu estômago virar. Uma foto minha, rasgada ao meio. "Por que você está fazendo isso?" perguntei, a voz quase sumindo. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. "Porque não quero que aconteça com você o que aconteceu comigo." E apontou para a caixa no chão. "É por sua causa que eles vieram. É por você que tudo começou." Meu corpo congelou. Quem vieram? Do que você está falando?" Ele riu, um riso amargo, quase um choro. "Você acha que eu desapareci porque quis? Você acha que eu vendi tudo por quê? Eu tentei escapar, mas ninguém escapa deles." A vela mais próxima se apagou sozinha, depois outra. O ar ficou pesado, como se própria escuridão tivesse vida, e eu senti algo atrás de mim, mas não tive coragem de olhar. Meu pai deu um passo à frente, os olhos fixos nos meus. Disse: "Ouça com atenção, porque não vou poder repetir." Sua voz estava firme agora. E continuou: "Quando a última vela apagar, corre. Não olhe para trás, não importa o que ouça." "Pai, quem são eles?" gritei, a garganta seca. Ele abriu a caixa, e dentro, algo impossível de descrever. Não era um objeto, era como um buraco, um vazio pulsante, negro, que parecia sugar a luz das velas. E então eu ouvi sussurros, dezenas, centenas, falando o meu nome, chamando por mim. Meu pai se ajoelhou, as lágrimas caindo no chão. "Me perdoa, Leonardo. Eu tentei, eu juro que tentei, mas agora você pertence a eles também." A última vela se apagou, tudo ficou negro. O grito que eu soltei, ninguém mais ouviu. E o pior, quando acordei, estava em casa, mas a foto do meu pai estava na mesa com uma frase escrita atrás na mesma letra dele: "Não tente fugir outra vez."